Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Muitos amigos entraram em contato com o nosso canal a respeito de um vídeo que publicamos ontem e perguntavam sobre esta capa. Vejam aí, suspensão dos consignados facultativa. Porque eu havia colocado a palavra facultativa? Simplesmente porque a palavra deve ser facultativa. E nós vamos mostrar por quê. Na realidade, não é obrigatória essa suspensão. Ela é facultativa. Então, não poderíamos colocar outra palavra que não fosse esta. Então, vamos entender este relatório que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Especificamente o artigo 4º. Vejam, então, como vocês podem ver, parecer às emendas de plenário oferecidas à MPV 1006 de 2020. Relatório: durante a discussão da matéria foram apresentadas 9 emendas de plenário. Vamos entender o artigo 4º. Vamos descer. Aqui está subemenda substitutiva global ao projeto de lei de conversão, que é a medida provisória 1006 de 2020. Dispõe sobre o acréscimo de 5% emergencial para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha no período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Vamos descer mais um pouco para o artigo 4º. Aqui está, artigo 4º. Fica facultada, a palavra é facultada, fica facultada a concessão de carência por até 120 dias para novas operações de crédito consignado, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor desta lei, mantida em qualquer dos casos a incidência durante o período de carência de juros e demais encargos contratados. Então, como vocês puderam ver, a palavra do artigo 4º é facultada. Se fosse obrigada, nós colocaríamos fica obrigada à concessão de carência. E não é isso que diz o relatório. E outro assunto importante é sobre a carência, que fala que incide juros nesta carência. Para os novos contratos, o cidadão que pedir 120 dias para começar a pagar, ele vai pagar juros sim desses 120 dias, diluídos nas prestações do empréstimo consignado. Então, o que estamos fazendo aqui é uma prestação de conta aos nossos inscritos e mostrando que a palavra realmente é facultativa. Se o artigo 4º viesse dizendo assim, fica obrigada a concessão de carência por até 120 dias, nós teríamos dito isso. Nós colocamos facultativa porque é facultativa, não está na lei. Haverá uma conversa entre Febraban e alguns bancos e fica a cargo desses bancos conceder ou não essa suspensão, essa carência. E repito, a carência para os novos contratos, os novos empréstimos, terá juros e correção monetária, como sempre aconteceu. Então, o que queremos dizer é que a palavra correta é facultativa e não obrigada. O que a Febraban diz é o seguinte: através de um acordo, vocês podem suspender ou não os empréstimos consignados, mas não está na lei. Isso não está na lei, é facultativo. Então, por que colocaríamos outra palavra a não ser facultativa? Porque é facultativa.
Nós aqui não fazemos nada para agradar ninguém, nem sistema financeiro ninguém. Nós aqui apenas falamos a verdade, e a palavra é facultativa. De acordo, volto para que vocês vejam, artigo 4º. Fica facultada a concessão de carência por até 120 dias para novas operações de crédito consignado, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor desta lei, mantida em qualquer dos casos a incidência durante o período de carência de juros e demais encargos contratados. Então vamos repetir. Se você pedir um novo empréstimo e solicitar a carência por 120 dias, você vai pagar sim juros e correção monetária. Aqui não fala que a carência é sem juro. Fala claramente que incidirá juros e correção monetária. O que nós falamos foi apenas o que saiu na lei. E é a nossa obrigação dizer exatamente o que saiu. Nós apenas falamos a verdade. E ela está aqui no artigo 4º. E quem quiser acompanhar o relatório, eu deixo o link do relatório completo, que provavelmente será votado hoje, quarta-feira, dia 10 de março de 2021, no Senado Federal, às 16 horas. O relator desta matéria é o senador Plínio. Ele é do PSDB do Amazonas, do bloco parlamentar Podemos, PSDB e PSL. Então, quando colocamos esta capa facultativa, é porque está no relatório e ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Não é que fica facultativo para o cidadão solicitar ou não a carência, porque isso já é facultativo, ninguém é obrigado, cidadão nenhum é obrigado a fazer nada neste país a não ser por força de lei. E não há nenhuma lei que diga que você tem que pedir a suspensão dos seus pagamentos. É facultativo aos bancos e financeiras suspender o pagamento dos empréstimos consignados. Nós estávamos aguardando mais um pouco para falar. É tanto que neste vídeo estamos falando só neste artigo 4º, que é da suspensão do pagamento dos consignados, porque é por essa suspensão que nós estamos lutando já há bastante tempo. Depois do resultado no Senado Federal, nós faremos um vídeo completo sobre a MP 1006. Então, para os amigos que nos perguntaram, professor Walter, por que o senhor colocou facultativa? Porque a palavra é facultativa, não é obrigada. Se o texto viesse dizendo fica obrigada a concessão de carência por até 120 dias, nós havíamos colocado a palavra obrigada. Como o relatório veio dizendo fica facultada a concessão de carência, nós colocamos fica facultada a concessão de carência. Porque foi isso que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E foi isso que seguiu para o Senado Federal. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Muito obrigado a todos.